A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Continuando nossos estudos sobre os livros proféticos do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, a extensão de Dourados. Hoje vamos dar continuidade estudando os livros proféticos, ou o livro profético de Naum. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui buscando conhecimento, pois a sua palavra diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. Fica conosco, abre o nosso coração e o nosso entendimento, mas que acima de tudo, Pai, possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Amém e amém. Glória a Deus. Naum, profeta ou livro profético de Naum. Naum foi um profeta que muito provavelmente é possível que o seu nome seja uma abreviação de um nome mais completo, como por exemplo Neemias, que significava o Senhor conforta. Muitos estudiosos já tentaram identificar Elcos, né, de uma forma mais conclusiva, mas ninguém conseguiu determinar aí com exatidão uma informação sobre esse local. Alguns sugerem aí que Elcos ficava aí em alguma parte aí próximo de Nínive, antiga Nínive, talvez ali na Galileia, principalmente em decorrência da cidade de Cafarnaum, que significa vila de Naum, do hebraico Cafarnaum. É impossível determinar o nome dessa cidade, né, com relação se ela tem ou não alguma relação com o profeta Naum. Além disso, né, relatos internos do livro de Naum, que leva o seu nome aí, indica que foi em Judá o ministério profético de Naum. Então, segundo o livro aí nos mostra, aí, no século 8 a.C., Jonas, né, esteve lá em Nínive, capital da Assíria, exortando aí seus moradores quanto aos seus pecados e às suas maldades. Naquele momento lá, o povo de Nínive se arrepende, né? E com isso o Senhor deixou de lançar o seu julgamento sobre aquela cidade. Contudo, cerca de 150 anos depois, os moradores de Nínive se esqueceram da aliança que tinham feito com Deus e retornaram às suas velhas práticas e às suas antigas práticas, né, como a brutalidade exagerada que exerciam sobre o povo, sobre os seus moradores. Então, esse era os dias em que o profeta Naum foi levantado. Naum foi levantado para profetizar sobre o juízo de Deus contra o reino assírio. O profeta Naum é designado como Elcosita, talvez uma referência, igual a gente já viu, sobre o local da onde ele nasceu, o local onde ele profetizava. Os conceitos básicos do livro de Naum é o julgamento eminente de Nínive e a futura libertação de Judá do poder do Império Assírio. Esse é os conceitos básicos que o livro de Naum nos revela. O profeta Naum revela nos seus capítulos. O contexto da época, o que estava acontecendo para que Deus levantasse esse profeta.
Embora a Síria tivesse sido um grande império no século 8 a.C., no período de Naum, no século 7, a sua grandiosidade e o seu domínio começava a apresentar sinais de fraqueza, já começava a declinar. E a queda desse império parecia eminente, né? Parecia já como previsto. Nesse período, algumas cidades aí entraram em rebelião contra a Síria. E por volta de 640 até 630, o domínio assírio entrou em descompasso até a sua ruína. Após a morte de Assurbanipal em 627, a Babilônia conseguiu sua independência. Nas 2 décadas seguintes, os babilônios, em conjunto com os medos, destruíram o poderoso Estado assírio em 612 a.C. Então Nínive foi transformado na joia do Império Assírio. Até então, Nínive era para Senaqueribe uma joia, né, que ele transformou, era uma cidade que ele triplicou de tamanho, ele construiu um palácio magnífico, né, além de um jardim botânico, um zoológico muito interessante e bonito. A cidade se transformou num centro de atração e de prosperidade real, podemos dizer assim. Porém, mesmo com todo esse seu esplendor, Nínive cairia, né, já que representava a perversidade brutal dos assírios, e dessa forma o Senhor estava decidido a castigá-los, conforme as profecias de Isaías, previsto no capítulo 14, de 24 a 27, lá em Isaías, e previsto também nos livros proféticos, né, das profecias de Sofonias, no capítulo 2, de 13 a 15. Naum teria profetizado, então, no período de 655 a 650 a.C., no final do governo de Manassés, que é de 695 a 642, que foi o governo de Manassés. Suas profecias, ou as profecias de Naum, eram de julgamento para a Síria e não para Judá, pois Manassés, no final do seu reinado, se arrependeu de suas perversidades, previsto lá em Crônicas, né, em 2 Crônicas 33, de 10 a 16. Então esse era o contexto da época em que Naum, o livro de Naum foi escrito, né? Foi as revelações de Deus, que Deus levantou Naum para profetizar essas revelações da perversidade e do julgamento. O esboço do livro profético de Naum nos traz aí um esboço do salmo introdutório, do capítulo 1, de 1 a 8, a destruição de Nínive e livramento de Judá, capítulo 1, 9 e 2, 2, e o cerco a Nínive, lá no capítulo 2, 3 e 3, 19. Esse foi o esboço do livro profético. Esse é o esboço do livro profético de Naum. Seguindo então, o propósito e a mensagem do livro de Naum. O propósito central do livro era o de anunciar, né, a destruição de Nínive. Naum deixa claro que as grandes potências, os grandes poderes do mundo não são eternos. Por mais que dominem e amontoem,
Por mais que oprimam e humilhem os pequenos, um dia eles ruirão como Nínive. Aliás, desaparecerão da história justamente porque agem dessa maneira. Sobre todos os opressores obstinados pesa o julgamento implacável de Deus que toma o partido dos oprimidos. Então, o propósito central da mensagem de Naum é esta, de que não existe poder eterno, né? E que os grandes poderes, as grandes potências do mundo, elas podem aumentar e dominar por muito tempo, mas que não são eternos e que o juízo de Deus, quando pesar, vão levar. O juízo de Deus e o julgamento de Deus é implacável quando chega e coloca eles a desaparecerem da história, porque Deus toma partido dos oprimidos. Isso com relação às nações, né? As grandes nações, as grandes potências. A comparação entre Jonas, que é a compaixão, e Naum, que é o julgamento, né? Temos aí esses temas aí de Jonas e Naum, que a compaixão em Jonas está lá no capítulo 4, 2b, e em Naum está de 1 a 3, e o julgamento divino em Jonas está no capítulo 3, 10, e em Naum está no capítulo 3, 19. Então, esse é o que tínhamos preparado com relação ao livro profético de Naum. Espero que tenham entendido. Fiquem todos na paz de Deus e que possamos ter a oportunidade para uma próxima aula. Agradecemos em nome de Jesus. Fiquem na paz e amém.